e mundial, que foi o caso Kenneth Arnold, que aconteceu em Washington, no Monte Rainier, onde ele viu 9 objetos em forma de pires voador, né? Que depois se aportuguesou para disco voador. Coloca teu microfone um pouquinho mais para o meio da gravata. Ficou bem longe teu som. Aí, perfeito. Perdão, pessoal. Ao vivo é assim Aqui mesmo. ao vivo tem que ser assim mesmo. Perfeito. Então, esse caso aí lançou a era moderna dos discos voadores. Foi no dia 24 de junho de 1947. Inclusive, o pessoal comemora aí, né, essa data, tal, os ufólogos. Mas o que eu fiz? Eu escrevi esse livrinho aqui, trazendo 14 casos envolvendo tripulantes de OVNIs, ou seja, são casos insólitos que ocorreram antes de 47. E por que eu de queda de Roswell, do caso Kenneth Arnold, ou seja, a partir dali, aí começaram a ter ideias de seres, de naves daquele tipo. Só que nesse livro a gente mostra que não, que o fenômeno ele é muito mais antigo. Por exemplo, eu tenho casos nesse livro aqui de 1925, casos de 1930, bem interessante, que envolveu um tripulante vestindo uma roupa aluminizada. Aconteceu em Santos, no litoral, com a dona Lucinda Alves. Deixa eu ver se eu chego mais perto. Aí, dona Lucinda Alves. Tá? E o que ela viu? Ela era tarde, estava brincando com umas amigas e de repente viu uma criatura vestida com uma roupa aluminizada e tinha um bastão metálico nas mãos. Né? Ela pensou até que fosse uma espécie de uma vela, né? Naquele tempo o pessoal é muito católico, muito religioso, então pensou que era uma vela. Mas quando chegou perto viu que não se tratava de uma pessoa normal, era como se fosse um astronauta. Só que naquela época, 1925, nem se falava de astronauta ainda. Lógico. Né? Então é um caso bem interessante. Outro caso, por exemplo, de 1925 também, ele foi relatado nesse jornal O FIFO, do dia 12 de abril de 1925. Gente na cabeça. Nossa. Ou seja, se fosse algum anjo, alguma santa, Nossa Senhora, teria uma auréola e nunca um capacete reluzente. Tinha um capacete reluzente. Tá, isso aqui foi em Minas Gerais. Tem, por exemplo, casos no Rio de Janeiro que envolveu criaturas com um pé de pato. Essa aconteceu no ano de 1930, lá em Madureira, no Rio de Janeiro, e foi visto por 2 testemunhas também, essa criatura. Tem um outro caso que aconteceu no Espírito Santo, no convento. Olha, no convento. No convento. Inclusive, essa capa, ela retrata justamente esse caso. Era uma bola luminosa, muito luminosa, e seres esguios, né, com uma espécie de batas e com aqueles olhos pretos, né, tipo greys. E inclusive tem o desenho que foi feito desse caso de 1934, e essas criaturas tinham uma espécie de bastão também luminoso. Ah, igual daquela senhora. Igual de 1925. Interessante. Muito interessante, né? Agora esse caso aqui Esse eu gostei. é muito louco. É uma criatura com cara de gato, orelhas pontudas, né? Rancor. Corpo de gente, cara de gato, bastão na mão também, ó. Eles eram tão... Ó, tá com um bastão, ó. Tá vendo o bastãozinho aqui? E esse objeto, em formato de disco, ele chegou a pousar perto do cassino. Isso aqui aconteceu em 1946, por volta das 18 horas, no primeiro semestre de 1946, no Guarujá, do lado do cassino e nas cercanias do Hotel La Plage, que era ali na Pitangueiras, né? Nem existe mais. O Hotel Antônio da Silveira Bezerra, de 69 anos, ele chegou a ver esse objeto pousado lá e viu essas criaturas. Diz que eram 2 criaturas com cara de gato. Então é algo bem inusitado. No dia seguinte ele voltou lá e ainda viu a marca Olha, das marcas onde o objeto tinha pousado. Né? Era um tripé, assim, eram 3 marcas de sapatas. Existem, por exemplo, casos em Peruíbe, né, que são antigos, próximo
o Portal da Serpente, não sei se... Explica o Portal da O Serpente. Portal da Serpente... Peraí que embaçou. Deu aqui. embaçou? Peraí. Aí. Melhorou aí? Melhorou. Então, o Portal da Serpente, ele é um maciço rochoso que tem em Peruíbe, é bem conhecido lá. E os mais antigos diziam que saíam bolas de fogo ali, saíam seres em algumas noites, ficavam olhando em direção à Queimada Grande, que é uma ilha que tem lá. Então é bem conhecido e eles diziam que era um deus Jurupari ou Jurupara, que é o deus da serpente, Olha. né? Então tem toda uma história. A Maya Ekman, que era uma pesquisadora já falecida, antiga da região, ela chegou a escrever alguns livros, é bem raro achar esses livros também, mas tem algumas histórias a respeito desses fenômenos luminosos e desses seres que apareciam em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Agora aqui, ó, seres de Letuvina. Essa foto aqui é do Nadier Jorge da Mota. Ele, quando era uma criança, ele chegou a ver uma nave e viu esses seres que falaram que era de Letuvina. A gente não sabe onde é isso, se é um planeta, que raio que é. Ah, que interessante. Mas ele, em julho de 1941, quando ele tinha 4 anos de idade, ele estava condenado à morte porque tinha leucemia. Nossa. Ele foi curado por esses seres e chegou a ler sem nunca ter frequentado uma escola. Como os pais dele eram muito religiosos, ele passou a ler a Bíblia, sem nunca ter frequentado uma escola, com 4 anos de idade. Ficou com superpoder. E lá na região, né, tem esse fenômeno que ocorre até nos dias atuais. Por exemplo, essas bolas aqui luminosas, que a gente chama do fenômeno luminoso de Poranga, né? Então a gente já fotografou vários objetos lá. O próprio Geraldo Luiz, do programa Balanço Geral, ele foi com a equipe dele lá e chegou, inclusive, a filmar essas luzes. Olha. Tem muitas cavernas lá, tem cerca de 300 cavernas, perto do Petar, Parque Estadual. Que lá tem muita luz mesmo. Tem muito, o objeto entrando, saindo dentro de caverna. Petar é Minas já, né? Não, é São Paulo. São Paulo. Vale do Ribeira ali. É perto de Registro, Barra do Braço, Jacupiranga, Sete Barras, aquela região. Tem locais que tem mais Tem a avistamento. Caverna do Diabo ali também, Sim. que de diabo não tem nada, é lindo. lindíssima. É. No livro a gente fala também de uma abdução que foi relatada em cartas jesuíticas, né, uma carta de 13 de junho de 1559. Então conta aqui uma abdução que ocorreu em 1559. E tem a primeira abdução que aconteceu em São Paulo e no Brasil, verdadeiramente, que aconteceu em Campinas com o senhor José Florencio, que é esse velhinho aqui, ó, José Florencio, ele está aqui também. E o José Florencio, ele viu uma nave e na época o Cataldo Bove, que era um pesquisador das antigas lá, analisou o caso dele, chegando a fazer os croquis da nave, da criatura avistada. Então a gente tem aí o serzinho com um capacete, com antena no capacete, ele tinha também uma espécie de arma, cinto. E o interessante desse caso, né, tem o relato dele, ó, da época, que ele fez manuscrito. E o interessante do caso dele é que uma roupa espacial, por exemplo, da NASA, que foi usado na conquista espacial, se a gente for olhar desenhos de pessoas que viram no passado essas criaturas, são muito semelhantes. Muito. Então, por exemplo, as antenas aqui, a gente tem um caso de Campinas, de 1931, tem um caso clássico do Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga, estado de São Paulo, em 69, e tem um outro caso aqui na Chapada das Mesas, no Maranhão, que aconteceu durante a onda Chupa-Chupa, ou a Operação Prato, que foi em 1977. E o ser, inclusive, tinha antenas e capacetes Tem um que a translúcidos. tribo comeu os ET, cadê? Tem. Achei engraçado. Na verdade, tem 2 casos aqui envolvendo tribos indígenas. Uma delas é uma lenda, mas que eles se vestem como Bep Gororoti, ou seja, vestem uma roupa de palha, parecendo
um capacete. Eles têm festas periódicas lembrando do Bepi Gororoti, que veio numa barduna trovejante. Ali ele fez família. Depois, um belo dia, ele simplesmente foi até a Serra Pucatoti, e de lá ele pegou a sua barduna trovejante junto com a família e foi embora, e um dia ele prometeu voltar, mas não voltou até agora. E os índios caiapós, né, ali daquela região do Pará, lembram desse fato. Mas o fato mais curioso, que inclusive foi publicado no livro The Best of Anthropology Today, do Jonathan Bental, em 2002, na página 164, parte 5, ele conta um caso do Mato Grosso, onde 6 criaturas, 6 ETs, teriam sido comidos por uma tribo canibal. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso. Ali perto da Serra do Roncador, hein? Isso. Tem então, uma a tribo lá. selvagem, né, devorou os aliens. Tem uma tribo selvagem mesmo Esse lá. livro aqui tá bem legal, traz, né, a junção de todos esses casos aí, com tripulantes, né? Então, se você quiser adquirir, você pode entrar em contato conosco através do e-mail, né, boaventura_google@hotmail.com, ou entrar lá no nosso canal Enigmas e Mistérios, ou se você comprar também a revista OVNI Pesquisa, né, que nós somos coeditores, na página aqui tem os 2 livros que eu já escrevi, o Alienígenas, no passado do Brasil, e o OVNI, Arquivos Extraterrestres, que traz aí documentos oficiais da Força Aérea, né? Então é um material bem legal para você ter na sua biblioteca e aprender um pouquinho mais a respeito da ufologia. Na próxima revista OVNI Pesquisa, que essa aqui é a número 5, essa aqui é a número 4, a gente já está indo para a número 6. Na número 6, a gente vai estar trazendo um caso que aconteceu em 1939, em São João del Rei. Envolveu 2.000 testemunhas, algumas testemunhas importantes. Saiu nos jornais também, a gente saiu caçando aí, ó, Luz Misteriosa, suspense entre a terra e o céu, lá em São João del Rei. E a gente tem um relatório aqui também, de 1939, dezembro de 1939, onde o senhor Antônio Borges da Silva chegou a ver esse fenômeno. E recentemente eu liguei para mais 2 pessoas que estavam com 80 e poucos anos de idade, 90 anos, e ainda estavam lúcidas. Olha. Lá em São João del Rei, que localizaram para mim, e elas deram um depoimento falando a respeito desse caso interessantíssimo de luzes que apareceram no morro lá em São João del Rei. E eu trouxe mais um jornalzinho aqui, ó, de 1935, 22 de setembro de 35, de Juiz de Fora também em Minas. Minas tem muito caso, né? Muito. E onde a mensagem aqui eles falam, que será? Né? O que será que apareceu? E eles contam de uma luz que apareceu, que eles ficaram com medo, observando aquele objeto vermelho a 500 metros de altura, aproximadamente. Era extraordinariamente brilhante na frente e o restante dele era todo vermelho. Algumas pessoas aterrorizadas chegaram a ajoelhar-se, né? Que eles pensavam que era alguma coisa relacionada ali ao fim do mundo, né? Estava acabando o mundo. Então, assim, Gazeta Comercial de 1935 também publicou fatos insólitos. O que aconteceu aí que 2.000 testemunharam? O que eles viram? Luzes? Durante esse caso aqui, né, da luz misteriosa, que a gente vai estar publicando com detalhes na OVNI Pesquisa número 6, o que aconteceu lá? Muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas, durante vários dias, viram um objeto luminoso mudando de cor em cima de um morro próximo. E quem viu isso? Padres da igreja, políticos, comerciantes influentes de São João del Rei. Ou seja, a gente tem todos esses nomes, tá? Mas aí, como a gente está preparando a matéria especial para a revista, a gente vai estar dando essa cobertura desse caso, que é um caso excepcional,
ocorrido em dezembro de 1939, nessa cidade mineira também. E quando eu estava pesquisando isso, eu descobri um outro caso, no mesmo ano de 1939, que aconteceu alguns meses antes, em Uberaba, Minas também. Olha, o pai da minha filha Então, só morou que lá. esse eu estou pesquisando melhor, eu já estou com alguns recortes, estou vendo ano se que algum... foi? 1939. Foi perto de uma capela também. Tinha um morro, tem uma capela, e foi em cima, mas esse daí eu ainda estou investigando. Talvez eu faça um box na própria revista para relatar esse caso de Uberaba aí. Mas o mais interessante é esse de São João del Rei, porque envolveu pessoas importantíssimas da cidade, que fazem parte da história da cidade. Muito legal. E esse livro está aqui para quem quer estudar ufologia, quem quer conhecer os casos de ufologia do passado do Brasil. É só entrar em contato com o Edson que vocês conseguem esse material riquíssimo. Aí vocês ficam tudo antenados. Isso aí. Inclusive, a gente tem a versão em inglês já dele, Uau! né? Está sendo vendida pela Amazon. Thank you. Esses insetos enormes que estão aparecendo aí, esses insetoides aí. Insetoide. Que é uns extraterrestres, né? Então, Os insetos grandes, essa barata que O apareceu Dorim está aqui. perguntando de uns insetoides grandes. Então, na ufologia, no passado, a gente tem vários casos envolvendo esses insetoides. E vez Físicos. ou outra, eles ocorrem. Então, tudo indica que seja uma tipologia que vez ou outra visita a Terra para fazer algum tipo de pesquisa, de experiência. Diz que eles Né? são pesquisadores. São né? pesquisadores. Né? Tudo indica, assim, pela atitude deles, é que eles seriam pesquisadores. É lógico que 80% são os Greys, né? Aham. Que visitam hoje. A gente tem aí uns 15% que seriam seres tipicamente humanos, assim, se vestir um terno, botar uma gravatinha, vai trabalhar no banco lá tranquilamente, né? E existe aí 5% que são esses insetoides com o corpo todo coberto de pelos, robôs, os próprios reptilianos, né, que o pessoal comenta aí. Então, esses daí seriam um grupo pequeno, de 5% apenas, que vez ou outra nos visita. E eu incluiria o cara de gato. O felino. Né? O felino, o cara de gato, ele tem alguns casos que já ocorreram na ufologia. Por exemplo, na Argentina, tem um caso que aconteceu lá. Em Iporanga, no Vale do Ribeiro, teve um caso em 1996, no mesma época do caso Varginha, também apareceu lá. Tem 2 casos norte-americanos que eu consegui levantar também de cara de gato. Ou seja, o cara de gato também é uma tipologia. Tem esse do Guarujá, de 1946. Enfim, o que eu poderia falar para vocês? Muitas vezes na ufologia o que parece ser absurdo é a realidade. E muitas vezes o que parece ser o óbvio pode ser uma fraude, pode ser uma montagem, pode ser um fake. Então você tem que ficar antenado, ligado, porque na internet tem um monte de fake, tem um monte de porcaria aí, entendeu? E que as pessoas só estão querendo like. Ô Edson, e por que tem muito avistamento na América e não tanto na Europa? Na Europa parece que tem o dos Humitas, tem uns casos na Itália, diz que até desceu no Vaticano, né, umas naves. Então, na América, o que a gente tem? O pessoal mais pobre. E aí é que a gente fica na dúvida. Tem mais mato. Tem mais mato também. Tem mais pobre e mais mato. E parece que esses seres gostam de fazer algumas pesquisas com o pessoal mais carente. Pode ver, por exemplo, a Operação Prato foi aonde? Nas regiões ribeirinhas, onde tinha aqueles matutos, aqueles pescadores, um pessoal que também não vai reclamar. Por exemplo, eu publiquei no meu canal, lá no Enigmas e Mistérios, recentemente, um caso da Bolívia, onde uma cuidadora lá de... lavradora não, pastora, né, de ovelhas, tudo. Ela percebeu que as suas ovelhas tinham saído, começou a buscar para recolher. Quando ela chegou, que pegou aquela que tinha escapado e levou para o curral, no curral tinha 2 seres baixinhos e
lesando, cortando todos os seus animais. Aí ela pegou uma espécie de vara que ela tinha, que é tipo aquele cajado, né? E tem um ferro na ponta. E partiu para cima do serzinho. Não sabia se era ladrão, por que estava matando os animais dela, tudo. Uma pessoa que o sustento dela era aqueles animais. E de repente tinha alguns seres estranhos ali mutilando os seus animais. Todos, né? Praticamente. E aí ela saiu em luta corporal. Ela chegou a tomar uns cortes com aquele aparelho da criatura. E aí ela conseguiu atingir essa criatura. Aí ela sangrou. Ou seja, essa criatura tinha sangue também. E aí ela se desesperou, ela tinha uma espécie de um aparelho nas costas, como se fosse uma caixa, e ela saiu voando, saiu correndo e depois saiu voando de um morro para outro. E a outra criatura que estava junto já tinha ido na frente, saiu voando. Então, assim, a gente não sabe se isso é algo alienígena, se isso é, de repente, uma tecnologia de algum país super desenvolvido aí, alguma potência aí, que está indo nesses países de terceiro mundo e fazendo algum tipo de experiência. Então, Bolívia, Peru acontece bastante, Venezuela, Brasil, principalmente na região selvática, né, Amazônia, região norte. Então a gente, ou de repente o próprio OVNI, de repente ele não quer se mostrar tanto e procura essas áreas mais ermas, com pessoas menos cultas, que de repente vão aceitar aquela realidade ali, do que, por exemplo, aparecer numa cidade por um cara de faculdade, um cientista que vai ficar ali, né? Apesar que vez ou outra ocorre também alguns avistamentos vistos por cientistas, por astrônomos, pilotos, pessoas experimentadas, médicos, políticos também. Eu vou fazer um vídeo lá no nosso canal, que logo eu estou publicando também, sobre presidentes do Brasil, políticos, né, que viram OVNIs. Eita. Vai ficar bem legal isso aí. Muito legal. E na atualidade, o que tem de último, assim, de aparição, de ser, dentro da ufologia? O mais atual? O mais atual aconteceu no dia 17 de dezembro de 2019. Aconteceu num aeroporto. Faz pouco tempo? É. Nem uma semana? Nem uma semana. No aeroporto, tá bombando na internet. Opa! Tá bombando isso daí. Foi um vídeo capturado por um funcionário do aeroporto de Costa Rica. O aeroporto chama Juan Santa Maria, é lá em Costa Rica. E esse funcionário chama Carlos. Ele não quer identificar o sobrenome, porque como ele trabalha dentro do aeroporto e as imagens foram pegas próximo ao aeroporto, inclusive o objeto passa perto da torre de controle e tal, ele quer evitar represálias. E o que ele fez? Ele estava fora, viu aquele objeto passando, um objeto em forma de disco, e filmou com seu celular, mas filmou pouco, não filmou o objeto desaparecendo. Aí ele pegou essas filmagens, imediatamente levou para o diretor de seguridade, que é a parte de segurança ali do aeroporto, porque aquilo ali poderia causar algum transtorno ali, algum acidente aéreo. Ele não sabia o que era aquilo, se era um balão, se era um drone, alguma coisa. Então levou as imagens para eles analisarem. Só que quando esse vídeo caiu na internet, porque ele acabou colocando em alguns grupos ufológicos e tal, aí começou a discussão. Então tá uma polêmica. É balão? É drone? É alguma outra coisa? É OVNI? Né? É montagem? Aí o que aconteceu? Apareceu um outro vídeo agora de uma outra pessoa que fez com celular também, de um outro ângulo, do mesmo objeto. Ou seja, montagem não é. Porque você tem duas testemunhas diferentes, duas filmagens daquele objeto. Agora, drone poderia ser? Apareceram 2 especialistas em drone que deram o seu parecer. Eles olharam as imagens e falaram assim, olha, drone, pela altura que está baixo, é pequeno, nós não acreditamos que seja. Por quê? Porque o drone lá em Costa Rica, como em outros países, por exemplo, México, eles já vêm com um dispositivo, um chip dentro,
Porque se eles chegarem, se você pegar e começar a pilotar o drone próximo ao aeroporto, o aeroporto tem um dispositivo que desliga. Aquele chip lá é um chip de segurança para desligar o drone para evitar algum acidente aéreo. Porque você não pode, lógico. é proibido você ficar andando, a não ser que aquilo seja um drone caseiro que não tem esse chip. Aí poderia ser essa hipótese. Mas assim, tá todo mundo estudando isso. Uns falam que é balão, mas pelo sabor ali do vento, alguns falam, pô, mas não parece balão. Outros, não, mas acho que é balão. Tá bem gravado o vídeo? Tá bem gravado, Ah, é bem então vamos lá legal. ver. Bem legal. Acho que eu vou até te eu mostrar aqui eu acho que eu tenho no YouTube? celular. Não, tenho no meu próprio celular aqui. Mas tem no YouTube? Tem no YouTube também. Opa, Mas vamos ver depois essas você imagens compartilha aqui ó. com o Dorim para ele colocar ver? aqui no ar. Espera aí que eu já acho ele já. E aí, então, o que acontece? Esse foi um dos casos mais recentes que ocorreram. Olha ela aqui, ó. Nossa, tá bem nítido. E eles aumentaram, ampliaram a imagem? Ampliaram. Quando amplia, o que que é? Nossa, um disco perfeito, É. gente. Você tá brincando, parece até de joguinho de Olha. internet. Perfeito. Depois o Dorim coloca aqui. O Edson vai passar Tem pra até gente. a torre aí, ó. Tá vendo? Nossa senhora, tá perfeito. É bem. Eita, bem primeira vez interessante. que fazem um perfeitinho desse. Então, mas Arrasou. será que é balão? Será? Balão não é, gente? Eu falei com alguns costarriquenhos lá, amigo, tudo. Eles falaram, estamos estudando ainda. E o próprio diretor que tinha falado que era drone, ele já voltou atrás e falou que está estudando ainda agora. Não. Primeiro ele falou que era drone, acho que foi para botar panos quentes e acabou. E tem outro vídeo, esse aqui foi o primeiro vídeo feito pelo Aham. Carlos, e tem o outro também que mostra o objeto Manda de um pra outro gente, ângulo. que o Manda. Dorim coloca aqui no ar. Vou Muito mandar legal. agora. E de ET que desceu e teve contato, tem algum natural? Algum atual? De seres, de criaturas, não fiquei sabendo, não. Tá. Por enquanto está parado. Só objeto mesmo, objeto luminoso. Tem uns casos que estão ocorrendo no norte do país, na região amazônica. Conta aí. Eu mandei, inclusive, uma filmadora para lá. Eles vão estar Isso. filmando, não só os objetos que estão aparecendo bastante lá, mas também vão estar mandando alguns relatos de pessoas que foram atacadas por essas luzes. De novo. De novo. Igual o prato. E tem uns objetos que eles são triangulares também, com luzes. Tá, mas o tudo. ataque é assim, a pessoa queima também de novo. Queima. Eita, lasqueira. Queima. É sempre daquele jeitinho lá. Como fica tipo um hematoma, como se fossem agulhadas e meio queimado. Olha, eu vou mandar pro seu, depois você manda para ele, Bacana, vou querer sim. tá? Ó, tô mandando agora. Foi. E Edson, tem mais alguma coisa que você quer falar? Olha, Interessante. assim, a ufologia, no passado, ela é bem rica, né? A gente Sim. viu aqui algumas evidências, jornais, tal, de casos, vamos dizer assim, de 1925 para cá. E alguns casos também que ocorreram talvez aí em 1800, 1500. Mas antes dessa época, a gente tem pinturas rupestres em cavernas, né, que datam de milhares, de milhões, às vezes, de anos aí, e essas pinturas mostram, às vezes, objetos voadores não identificados e os seus tripulantes, com capacete e tal. E o Brasil, ele é riquíssimo de evidências desse tipo. Olha. Por exemplo, em Minas tem, Minas. em Goiás, como que chama aquele lugar em Goiás que a gente foi? Serranópolis, em Goiás, no Ceará também, no Pará tem algumas coisas de pinturas bem legais, em Minas Gerais, né, como eu já falei, no Paraná, Perfeito. no Amazonas, e não só pinturas rupestres, mas às vezes você acha algum artefato lítico ou pré-histórico que tem o formato de um OVNI, que tem um bonequinho ali que era um deus com capacete. Então, assim, no Peru também tem muita no Peru coisa tem muita estranha, coisa, em outros países até também. uns negócios, os crânios alongados. Isso, tem muita coisa o estranha. aeroporto de Nazca,
que é aquilo? Eles fizeram para alguém que vem das estrelas, né? Eu falo aeroporto de Nazca, mas os Então, desenhos... Nazca eu tenho uma visão diferente. Como é que é? Conta aí. Eu tive em Nazca em dezembro de 2006, no dia do meu aniversário, dia 12 de Você dezembro ganhou da tua esposa, de que eu lembro. 2006. Então, a minha esposa me levou para mim sobrevoar as linhas de Nazca. E aí? De Nazca. Aí, quando a gente estava sobrevoando, depois a gente pegando as informações todas lá, a gente vê que aquilo ali não foi feito por extraterrestre, como o Eric von Däniken, que é aquele famoso escritor, dizia. Tanto é que depois ele voltou atrás e falou, olha, não foi ET não, mas aquilo foi feito para os o ET. deuses Isso. astronautas. Isso eu acredito, que os índios Nazcas desenharam aquilo para chamar a atenção de algo que estava no céu. Hoje, o que eles descobriram? A múmia, né? Umas outras ruínas próximo a Nazca, que chama Carcauase. E lá, o que tem? Tem múmias dentro desse templo, onde estão mumificados criaturas e animais que estão representados nas pistas de Nazca. Ou seja, tem o macaco, tem todo o colibri, tem todos aqueles animais. Mas tem aquela que é humanoide, né? Que tem o crânio alongado, só que ela é ovípora. Mas aí já é outro... Ela estava nesse daí? Não estava. Que ela tem 3 dedos. Não era esse. Como que chama mesmo essa múmia? Tem um nome. A gente fez uma matéria aqui 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu sei que eles estavam expondo ela até num evento lá no Peru, agora e ela é recentemente. ovípora, ela tem 3 dedos. A então, Anabel mas não Sampaio. seria esse. Aí, o que acontece lá? Esses animais que estão mumificados, eles têm os correspondentes nas pistas de Nazca. Então, o que se acredita, né? Os arqueólogos acreditam que deve ter acontecido. Ali, Nazca era um centro religioso. Ou seja, eles prestavam culto para divindades que poderiam ser os deuses astronautas ou alguma outra divindade que eles acreditavam. Mas vem do céu. E o que eles faziam? Como o povo Nazca era muito grande, aquele pessoal que era mais pobre, que não era da realeza, ficavam nos campos, ali nos lugares onde tem os desenhos. Então, tem os lugares específicos para esse grande multidão ficar. E nesse templo que foi descoberto lá, essas ruínas, ficavam a realeza, que tinham as mesmas coisas, mas em tamanho miniatura. Entendi. Então, eles já estão entendendo que seja algo nesse sentido. Agora, o que chama a atenção em Nazca? Aquele astronauta que tem na pedra lá. Perfeito. Né, com uns olhão assim. Acho que é no Vale do Sol. Não, é lá em Nazca mesmo. É em Nazca também? Tem umas montanhas. Porque acho que tem no E Vale você do tem Sol, né? O monolito, que é meio astronauta também. Então, o Vale do Sol que você está falando na Bolívia. Isso, na Bolívia. Não, então, na Bolívia, aí você tem ali a Porta do Sol. A Porta do Sol. A Porta do Sol, que eles acreditam que poderia ser uma espécie de um portal dimensional mesmo. E tem um monolito na frente. E tem um monolito com segurando duas coisas assim, como se fosse um astronauta também. Então. Mas toda a América pré-colombiana é riquíssima em coisas e você artefatos desse você tipo. já ouviu falar lá do Equador, aquela caverna, eu esqueci o nome, que encontraram vários artefatos muito antigos, datados assim, antes de Cristo, e com escrituras meia cuneiforme, mas que não tem não existe uma... Tradução? Ela é parecida com a egípcia e que essa mesma escritura ela foi encontrada na ilha de Páscoa e é a mesma escritura, só que lá na Ilha de Páscoa fez, acho que em papiro, não sei direito, e lá era feito em metal e vários artefatos, eu esqueci o nome desse local, lá no Equador. No Equador. Ele é conhecido. Depois eu te falo. Você já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar. E o maior acervo ficou com um padre,
que ele ia ganhando dos indígenas. Ó, toma aqui. Você entra, são galerias gigantes. É uma cidade que tem lá dentro. Eu vou é surreal. até pesquisar a respeito disso. Não... Eu vou tentar lembrar Talvez o nome. eu já tenha até visto alguma coisa, mas não tô lembrando agora. Bacana. Bom, mas tem muita coisa. muita. Ilha de Páscoa é incrível, tem muitas coisas lá. Você foi para lá também, né? Fui. Tem muita coisa interessante Bacana. lá. Tem uma construção que ela lembra muito as construções peruanas. Então. Só que como que foi parar aquela construção lá na E Ilha de Páscoa? tem escritura egípcia também no Peru, você sabe, né? E viking? Você sabia que tem um monte de inscrição viking espalhada pelo mundo inteiro, até no Brasil? Então. E em Iporanga, nessa região, tem também Olha. inscrição viking lá, bem antiga. Então, sabe aquele negócio de radiestesia que a gente usa para pôr na geladeira? Kate, que é lá da Ilha de Páscoa. Essa escritura é a mesma que tem lá no Equador. É a mesma. E a gente usa aqui na radiestesia para anular o campo eletromagnético dos lugares. É muito interessante. Tem muita coisa que parece que a gente teve uma quebra do elo aí, né? Eu estou falando do elo de você ter o conhecimento além do que é. A impressão que a gente tem é que no passado o povo era bem mais culto, aconteceu alguma coisa e voltou tudo para a barbárie, né? Isso. Voltou tudo para a era primitiva, né? Perfeito. Não tão primitivo, mas parece que a gente está redescobrindo uma série de coisas, uma série de tecnologias. Apesar que muitas dessas tecnologias que nós temos hoje, o celular, né? Vem da onde? Das quedas de OVNIs, Sim. que eles pegam esses objetos, vai para os laboratórios, cientistas, através de um processo de engenharia reversa, desconstrói e depois constrói. Verdade. Faz disco voador terrestre, né? Alguns artefatos aí bem modernos, e começa a gerar uma série de equipamentos, tipo holografia, o próprio celular mesmo, e essas coisas que a gente está vendo aí, porque está avançando exponencialmente, muito rápido tudo. Verdade. Né? Então, Tá essa rapidíssimo. tecnologia ela só pode vir de fora. Não tem como, em algumas décadas, a gente Tem evoluir, ter dado um salto tão grande como a gente deu em termos de evolução. Pena que não dá para cura, né? Ou não querem. Edson, foi um prazer ter você aqui de novo na TV Galáctica. Agradeço aí pela oportunidade. Tem que voltar mais. Sim, aí a gente volta aí com as tuas novidades traz aqui. outras informações interessantes aí para compartilhar com o pessoal. Para quem quiser te achar, te procura onde? Me prestigia lá no meu canal no YouTube, Enigmas e Mistérios. Tá? Você coloca lá no Google Enigmas e Mistérios Edson Boaventura, já vai achar lá rapidinho. Nos ajude aí na revista OVNI Pesquisa, tem o site www.ovnipesquisa.com.br, né? E quem quiser falar comigo também pode utilizar o e-mail boaventura, tudo junto, _GUG, que é GUG, do Grupo Follow do Guarujá, @hotmail.com. Perfeito. Beleza? Gratidão, você, tua esposa, sempre simpático aqui colaborando com a TV Galáctica, e tem que voltar mais, hein? Voltaremos. 2020 promete, que eu sei que vai ter bastante isso aí, vai coisa. ter bastante coisa, bastante novidade. Vai ter Fique mesmo. antenado aí nos Enigmas e Mistérios. Dia 1º, hoje é dia 1º. Feliz Hoje é ano novo. novo. É verdade. Feliz ano novo, pessoal! Já estamos em 2020, que seja bem-vindo, cheio de saúde, amor, paz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender para todo mundo aí. Gratidão e muito OVNI. Ótimo 2020 aí e que tenha muitos casos aí para a gente pesquisar e sair divulgando. É só ligar para ele. ele. E que eu volte aí vai voltar vezes bastante aqui no seu canal. Gratidão. Beijo, pessoal. Até quinta que vem. Tchau, tchau.